próxima apresentação do engenheiro André Marques, classificação mecânica da madeira de criptoméria. Boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir, sejam bem-vindos aqui ao CERC. Eu, fazendo um pouco a ponte com o que foi dito pela engenheira Marta Ventinhas, relativamente ao projeto da promoção de madeira criptoméria, vou começar aqui esta apresentação, esta primeira das três apresentações que se seguem, relativamente aos trabalhos que foram executados. E esta primeira minha apresentação é relativamente à classificação mecânica de madeira de criptoméria. Deixar aqui um enquadramento relativamente à classificação. O que é a classificação? A classificação é basicamente a atribuição de classes resistentes ao material. Para que é que isto serve? É prática comum, tanto engenheiros como projetistas, como arquitetos, quando fazem a indicação do material que querem utilizar, fazer essa prescrição através das classes de resistência mecânica. Paralelamente, também tratando-se de um produto de construção, neste caso estrutural, está também obrigado a ter uma marcação CE ao abrigo do regulamento dos produtos da construção. Daí a importância desta fase da classificação da madeira, tanto de criptoméria como de outras, mas aqui o foco será na madeira de criptoméria. Começando então aqui, quais é que são as alternativas da classificação da madeira para fins estruturais? Temos basicamente duas alternativas, que é a classificação visual e a classificação mecânica. Esta apresentação e o trabalho aqui realizado focou-se principalmente na classificação mecânica, no entanto não deixa de ser importante fazer esta comparação entre as duas alternativas, de modo também a perceber as vantagens e desvantagens de cada uma, evidentemente. Portanto, relativamente à classificação visual, esta classificação é feita principalmente ou basicamente com um operador que analisa todas as peças individualmente. Para quê? Para medir tanto o que é que este operador vai avaliar. Vai avaliar os nós, taxa de crescimento, massa volúmica, entre outras características, outras propriedades visuais dos elementos de madeira. Isto para quê? Com esta avaliação têm que ser cumpridos vários requisitos, nomeadamente da norma harmonizada 14.081 e, no caso da criptoméria, a norma portuguesa 4.544, tal como já foi referido pela engenheira Marta numa apresentação anterior, foi também já desenvolvida recentemente, no ano 2015, para aplicação da madeira de criptoméria em estruturas. Portanto, é feita então a avaliação dos parâmetros que aqui apresento, é atribuída uma classe de qualidade através da norma NP 4544 e o procedimento seguinte seria haver uma correspondência dessas classes de qualidade na norma EN 1912, pelo que a engenheira Marta referiu anteriormente, está em processo de submissão a esse relatório, portanto, neste momento ainda não existe essa atribuição de uma classe resistente, mas pensa-se que no futuro irá existir. Relativamente à classificação mecânica, que é o que aqui queremos abordar e que iremos abordar, em que é que consiste? Ao contrário da classificação visual, em que a peça é analisada unicamente por um operador, é feita uma avaliação visual, aqui vamos utilizar ensaios não destrutivos para avaliar propriedades das peças de madeira, propriedades mecânicas. Ainda assim, é também necessário fazer uma inspeção visual, mas como podem verificar, as propriedades visuais avaliadas não são nem tão extensas, nem tão morosas quanto uma inspeção visual. Pronto, posto isto, com recurso a esse ensaio não destrutivo, é determinado um parâmetro, uma característica mecânica, no caso específico do nosso equipamento e dos nossos ensaios, é o modo de elasticidade. Com esse parâmetro é então atribuída diretamente uma classe de resistência. Pronto, aqui
voltando novamente aqui à classificação visual, eu já disse um pouco isto, mas basicamente, no caso da criptoméria, temos a norma portuguesa 4544/2015, em que são atribuídas duas classes de qualidade, uma classe CYS1 com um valor característico de resistência à flexão de 19 megapascal e uma classe CYS2 com um valor característico de resistência à flexão de 12 megapascal. Conforme eu já referi, não existe uma correspondência na norma europeia 1912, portanto, neste momento ainda não é possível atribuir uma classe de resistência. A alternativa apresentada aqui, que iremos falar mais à frente e demonstrar o que foi feito neste trabalho, é então a classificação mecânica, que, como eu já referi, atribui uma classe de resistência à peça de madeira de acordo com a N338. De que forma? Através da realização de ensaios não destrutivos, neste caso vamos determinar o modo de elasticidade, que é uma característica de rigidez. Para isso, vamos utilizar, no nosso caso, um equipamento de classificação mecânica de madeira, desenvolvido especificamente para o efeito, aprovado a nível europeu. A particularidade deste equipamento é que é um equipamento portátil que iremos ver mais à frente. Pronto, relativamente então aqui à classificação mecânica, ao trabalho que foi feito. As propriedades relevantes para a classificação mecânica são então a massa volúmica, que normalmente apresenta uma correlação bastante boa com a resistência à flexão dos elementos de madeira, o modo de elasticidade e a própria resistência à flexão. Portanto, a campanha de ensaios que nós realizamos no âmbito deste projeto envolveu duas fases, que é então a parte dos ensaios não destrutivos, em que nós utilizamos o equipamento que vos vou mostrar de seguida e que serve exatamente para este efeito, para a classificação mecânica de madeira. Determinamos o modo de elasticidade dinâmico através do método de vibração longitudinal, que é o método que o equipamento utiliza. Posteriormente, às mesmas peças, realizamos ensaios destrutivos com o objetivo de validar os resultados obtidos pelo equipamento. Nestes ensaios destrutivos, foram realizados ensaios estáticos à flexão, num esquema de 4 pontos, que iremos também ver uma exemplificação no decorrer desta apresentação. Nestes ensaios, determinamos o modo de elasticidade estático e a resistência à flexão. Com estes resultados, através das correlações possíveis de se realizar, conseguimos fazer a derivação das definições para, e aí sim, posteriormente, conseguirmos atribuir uma classe de resistência à madeira. Portanto, como eu referi, neste slide aqui podem ver uma foto do equipamento que vamos utilizar, que eu vou passar a demonstrar daqui a pouco. Este equipamento funciona conjuntamente com um software próprio, em que, como dados de input, nós temos que colocar as dimensões do elemento de madeira que vamos ensaiar, nomeadamente comprimento, largura, aqui a massa para a obtenção então da massa volúmica, da densidade, como falámos há pouco, que é uma das propriedades relevantes, e aqui o teor de água, isto para para fazermos uma classificação, neste caso, em madeira seca, porque o teor de água é uma das propriedades bastante importantes, porque a variação do teor de água leva a alterações, não só das propriedades mecânicas, mas também de algumas propriedades visuais, nomeadamente as fissuras, que podem posteriormente inviabilizar a utilização dos elementos para estruturas. O ensaio é realizado com um elemento, tal como podem ver nesta foto no canto inferior direito, com um elemento simplesmente apoiado nas duas extremidades e, idealmente, com um elemento, uma borracha, para evitar a transmissão de vibrações para a peça. Aqui a questão do teor de água, como já referi, para que o ensaio seja feito entre os 10% e os 25%. A segunda parte dos ensaios, fazendo aqui uma breve explicação. Então, é um ensaio de flexão de 4 pontos, em que dois pontos são os pontos de apoio, 2 pontos de carga, para garantir que naquele troço central
que idealmente é onde se pretende que ocorra a ruptura, o elemento esteja em flexão pura, não haja outro tipo de esforços para conseguirmos ter uma resistência à flexão correta, digamos assim. Pronto, eu vou passar agora aqui, não sei se os meus colegas vão passar aqui as câmaras, vamos passar aqui uma demonstração prática e para isso eu peço ajuda aqui aos meus colegas. Pronto. Ver aqui, exatamente. Pronto, o equipamento que nós falámos, não sei se está aqui se calhar, exatamente. O equipamento que nós falámos é este equipamento aqui, provavelmente vocês neste caso estão a ver numa das câmaras pequeninas do vosso ecrã. O equipamento que nós vamos utilizar é este, um equipamento portátil, funciona através de Bluetooth com a ligação para o computador. E nós temos aqui, neste caso, duas peças de madeira de criptoméria que vieram da amostra inicial, mas que não as utilizamos nos ensaios, utilizamos outras. A ideia desta demonstração é a seguinte: nós vamos realizar o ensaio do MTG nas duas peças e vamos posteriormente fazer o ensaio de ruptura. O objetivo aqui é demonstrar que o equipamento efetivamente consegue caracterizar as peças corretamente. Ou seja, nós temos aqui uma peça teoricamente com maior resistência e outra peça supostamente com menor resistência. À partida, os seus modos de elasticidade serão também eles um mais alto e outro mais baixo, e é isso que se pretende com estes ensaios. Para isso, tal como eu referi há pouco, no software é necessário a introdução dos parâmetros geométricos da peça. Para efeitos práticos, nós utilizamos as dimensões nominais. Neste caso aqui, estamos a falar de duas secções transversais de 80 por 160 milímetros, com um comprimento total de 4,8 metros. Vamos então também aqui determinar aqui o teor de água das peças, que é um dos parâmetros, como eu já referi, com bastante influência na classificação. Pronto, 13% aqui esta peça. E vou já agora aproveitar e fazer na segunda peça. Está à volta dos 15%. Portanto, estão as duas dentro do limite que nós referimos, entre os 10% e os 25%. Seguidamente, nós temos aqui a balança para pesar cada uma das peças. Aqui os meus colegas vão colocar. Pronto, esta peça pesa cerca de 20 kg, ser mais exato 20,05. Eu vou colocar todas estas informações que tivemos aqui a medir no software. E vou então proceder aqui ao ensaio. Pronto, o ensaio aqui deu uma elasticidade de 6 gigapascal. Antes de continuar, aqui um pormenor que eu me esqueci, foi referir o funcionamento deste equipamento. Este equipamento realiza um ensaio de vibração longitudinal. Para o efeito, ele tem acoplada uma esfera que provoca um impacto na madeira, que vai introduzir uma vibração, e tem também um sensor que depois vai medir essa mesma vibração. E aí, através da vibração, do primeiro modo de vibração, consegue-se determinar o modo de elasticidade dinâmico. Pronto, como eu referi, este aqui tem um modo de elasticidade de cerca de 6 gigapascal. Eu agora se me permitem, vou aqui pesar esta peça para fazermos então o ensaio desta segunda peça. Pronto, esta peça
a 19,5 kg. Novamente, introduzir os valores no software. Pronto, esta peça aqui tem um módulo de elasticidade de 3,5 GPa. Portanto, tendo em conta os resultados que nós obtivemos durante a campanha de ensaios, o 6 GPa é um valor médio, aquilo que nós temos, este é um valor efetivamente baixo. Provavelmente conseguem notar a diferença da qualidade das peças através da presença de nós, que esta aqui penso que conseguirão ver, tem bastante mais nós. Pronto, isto aqui foi a primeira parte dos ensaios que nós realizámos. E a segunda parte é então a parte da classificação dos ensaios de resistência à flexão, que os meus colegas estão ali a preparar, e que consiste então no ensaio de flexão de todas as peças. E foram também, aqui referi que foram também, depois dos ensaios de flexão, foram também tiradas fotos aos modos de ruptura, uma vez que estes modos de ruptura poderão ter algum interesse no futuro. Se calhar vamos então passar aqui, os meus colegas estão ainda a preparar a peça, mas vamos passar aqui já para a segunda parte dos ensaios. Pronto, nestes ensaios, aqui, neste ensaio de flexão, nós vamos dividir em duas fases, que é o seguinte. Vamos primeiramente fazer um ensaio para determinar o módulo de elasticidade desta peça, que, se bem se recordam, com o ensaio do MTG, deu-nos um módulo de elasticidade de 6,5 GPa. Nós vamos confirmar esse resultado através do ensaio de flexão. Para isso, os meus colegas estão a colocar equipamentos para medir o deslocamento vertical na peça à medida que vai sendo aplicada a carga. Estes ensaios seguiram os procedimentos da norma da EN 408, onde estão descritos os ensaios para a caracterização mecânica de elementos de madeira. Este ensaio realiza-se aplicando uma carga na peça, idealmente até 40% da carga prevista de ruptura, que neste caso, e tendo em conta os resultados que nós obtivemos durante os ensaios, estamos a falar de 7,5 kN, os 40%. Só esperamos aqui mais um bocadinho. Seguidamente a este ensaio, para terminar o módulo de elasticidade, que eu depois irei vos dizer o valor que nos deu, vamos realizar o ensaio de ruptura desta mesma peça para determinar a resistência à flexão. É só fazermos aqui um compasso de espera. Como podem ver, é um trabalho um pouco minucioso, portanto, peço-vos um pouco de paciência para conseguirmos realizar este ensaio. Só aqui mais uma nota. Estes equipamentos aqui que estamos a colocar como referi, servem para medir o deslocamento vertical. Estamos a usar aqui sete equipamentos, 6 dos quais servirão para determinar o módulo de elasticidade do local, e o do centro, que se encontra na parte inferior da peça, para determinar o módulo de elasticidade global, que é esse que nos vai interessar para efeitos comparativos e de validação dos resultados anteriores. Só aguardamos aqui mais um bocadinho.
Vamos só... Diz? Vamos então aqui, dentro de momentos, dar início ao ensaio. Durante o ensaio, eu vou pedir, ainda não, peço desculpa, eu no próximo ensaio de ruptura irei pedir aos meus colegas para trocarem aqui o som do microfone, mas neste ainda não. Será só no próximo. Pronto, se eu não estou em erro, vocês neste momento têm no vosso ecrã um plano grande da parte central do ensaio. Como vos indiquei, eu vou... Exatamente, é isso mesmo. Eu vou dar início ao ensaio. Vamos então até uma carga de cerca de 7,5 kN. Isto é um ensaio relativamente rápido, para o qual às vezes poderão não conseguir ver grande deslocamento, uma vez que eles irão ser pequenos, à volta dos 10 milímetros. Portanto, neste momento temos 2 kN aplicados, 3 kN, 4 kN, penso que conseguirão ver alguma deformação da peça, 5 kN, pronto, e vamos ficar por aqui pelos 7 kN, porque há ali um dos equipamentos que já estava a chegar ao limite do curso, sendo que para este ensaio não é problemático, uma vez que a norma, o limite máximo a que podemos ir é aos 40%, se formos a um valor inferior, isso não é problemático. Sim, vou pedir aos meus colegas, agora vão tirar os equipamentos para de seguida fazermos o ensaio de ruptura, enquanto eles fazem esse procedimento. Eu vou calcular o módulo de elasticidade desta peça e digo-vos já dentro de momentos. Pronto, aqui o resultado deste ensaio foi de módulo de elasticidade, foi de 6,5 gigapascal. Se recordam, nós no MTG tínhamos cerca de 6 gigapascal, estamos aqui com 6,5. É uma diferença que é perfeitamente normal neste tipo de ensaios, mas que valida o resultado obtido com o equipamento de classificação. De seguida, eu vou então começar o ensaio de ruptura. Aqui, pronto, este ensaio de ruptura poderá ser um bocadinho longo, apesar de que nós tentamos encurtá-lo ao máximo, mas ainda cumprindo os requisitos da norma. Pelo que eu peço um pouco de paciência, poderá demorar até cerca de 5 minutos. Está prevista uma duração de 3, mas poderá ser um pouco mais. Neste teste, como eu tinha dito,
vou pedir então aos meus colegas para ativar o som da câmara e neste caso eu vou estar com o som mais cortado para não terem a minha voz em duplicado. Neste momento o ensaio já começou, leva já cerca de 2 kN. Do que a carga prevista de ruptura para esta peça, tendo em conta a tensão média que obtivemos durante os ensaios, é de 30 kN. Neste momento vamos com 5 kN. Cerca de 8 kN de carga. De 10 kN, portanto estaríamos neste momento a um terço da carga prevista para a ruptura, com 2 minutos de ensaio. De 12 kN. Aí em casa não se sei, mas pelo menos aqui já é perceptível alguma deformação da peça. 14 kN. Já se vê alguns sinais de pré-ruptura da peça, portanto, penso que vamos neste momento 16 kN. É normal antes da ruptura haver alguns ajustes das fibras, daí ouvir-se alguns barulhos. E penso que, como podem ter visto, neste momento já se deu a ruptura. Apesar da nossa carga de ruptura ser de 30 kN, eu dentro do momento já vos digo qual é que foi o resultado. Vou só pedir aos meus colegas então para cortarem o som da câmara.
Portanto, aqui os meus colegas vão retirar esta peça para fazermos o ensaio à segunda viga. Enquanto isso, eu vou calcular, indicar-vos qual foi a força de ruptura e qual a tensão de resistência à flexão. Portanto, então, tivemos aqui uma força máxima de 17 kN, correspondente aqui a uma tensão de 26 megapascal, que é o valor médio que nós obtivemos, é muito próximo do valor médio que nós obtivemos durante todos os ensaios, o que até seria previsível, uma vez que o modo de elasticidade também está próximo desse valor médio. Referir aqui que estes ensaios, este ensaio de ruptura foi realizado em controle de deslocamento, cumprindo os requisitos, como referido, da norma 408, e o de modo de elasticidade também, sendo que o que difere são as velocidades de ensaio. Vamos então fazer o ensaio da segunda peça, que, se bem se recordam, tinha um modo de elasticidade de 3,5 gigapascal, portanto é expectável que a resistência desta peça seja ela também bastante mais baixa. Os meus colegas estão só a colocar a peça em posição e iremos começar dentro de momentos. Vou pedir também só novamente que ativem o áudio da câmara para poderem ter uma experiência mais completa do ensaio de ruptura. Só um bocadinho enquanto começamos aqui o ensaio. Aqui, uma vez que o tempo de ensaio se pretende que seja o mesmo, que é um requisito da norma, que a velocidade de ensaio, uma vez que previsivelmente esta peça terá uma resistência mais baixa, também a velocidade será um pouco mais lenta, tentando cumprir, como é óbvio, o mesmo tempo. Só um bocadinho, vamos começar o ensaio dentro de uns segundos. Portanto, neste momento o ensaio já começou.
Neste momento tem 1 kN de carga. Uh, 1,8 kN. Como referi, esta velocidade de ensaio é mais lenta, uma vez que estamos à espera de uma resistência mais baixa também. Dois 2,5 kN. Três kN. Entre 4 kN, já se nota alguma deformação na peça. KN, com 200 segundos de ensaio. Seis kN. Pronto, enquanto esperamos e assistimos aqui ao resto do ensaio, neste momento leva 6,5 kN, explicar o porquê do ensaio ser nesta zona da peça de madeira, tanto nesta peça como na anterior. As zonas de ensaio das peças são escolhidas, digamos assim, de forma a que a pior secção, aquela que se espera seja a pior secção da peça, fique dentro dos 2 pontos de carga, de modo a ficar na zona de flexão pura. A peça anterior verificava-se um pequeno conjunto de nós na secção no meio dos 2 pontos de carga. Esta peça aqui, penso que não será tão perceptível para vocês, mas na face oposta àquela que vocês estão a ver, ela tem um grande nó, mesmo por baixo do ponto de carga do vosso lado esquerdo. Espera-se que ocorra, será expectável que a ruptura ocorra nesse ponto, sendo que às vezes isso pode não se verificar, mas é expectável que isso aconteça.
Neste momento este ensaio está um bocadinho mais longo do que aquilo que seria desejável para esta apresentação. Leva uma carga de 8,7 kN, já ultrapassou aqui os 5 minutos. Já se ouviu alguns sinais de pré-ruptura, vamos aguardar mais um bocadinho até que aconteça a ruptura desta peça. Leva neste momento 9,4 kN. Já conseguiram ter percepção de alguma deformação da peça. Neste momento temos 10,3 kN, já ultrapassamos aqui, vamos ultrapassar o tempo regulamentar de ensaio, mas ainda conseguimos cumprir, chegamos aos 420 segundos, e como podem ver foi uma ruptura, neste caso bastante frágil, e que eu vou pedir se calhar aos meus colegas para mostrarem que ocorreu na zona em que estávamos à espera, junto do nó. Só um bocadinho, eu já lá vou mostrar esse resultado. Dê-me só um bocadinho aqui. Pronto. Como eu tinha referido, vocês em casa não conseguiam ver, mas a peça apresentava nesta secção aqui este nó bastante grande. Vou colocar assim, talvez tenha uma percepção melhor. Tinha aqui este nó bastante grande, até aqui com um pouco de casca inclusa. Vamos virar aqui deste lado, conseguem ter aqui esta mais percepção, e foi exatamente neste ponto que a peça partiu. Eu vou-vos já dizer qual foi a tensão de ruptura desta peça, para que possamos comparar com o anterior e efetivamente verificar que o equipamento de classificação que foi utilizado consegue identificar essas diferenças na resistência dos materiais, dos elementos de madeira. Só aqui um bocadinho. Portanto, estamos a falar que a tensão de resistência desta peça de 14 megapascal. Na sequência destes ensaios, e eu vou passar novamente aqui para a apresentação, peço aqui aos meus colegas só que mudem a câmara. Voltando aqui à nossa apresentação. Pronto, este foi o ponto onde ficámos, onde estive a explicar os ensaios que realizámos. Fizemos aqui alguma demonstração desses mesmos ensaios, e agora ok, pronto. Apresentar-vos um pouco dos resultados que obtivemos com a realização destes ensaios, mas antes disso fazer um pouco da caracterização da amostra dos elementos de madeira que foram ensaiados. Nós dividimos a amostra em 3 lotes, neste caso A, B e C, cujo critério foi apenas as diferentes secções transversais. 50 por 120 milímetros, 80 por 160 e 100 por 200 milímetros. Os comprimentos respectivos, 3,60 m, 4,80 m e 6 metros. Nós ensaiámos cerca de 48% do total da amostra que recebemos, dos ensaios, e tentámos
ter uma amostra mais ou menos representativa dos lotes que recebemos. É esse o objetivo também destes ensaios, ter uma amostra representativa para que, quando se coloca um produto no mercado, haja essa abrangência. Relativamente aos resultados, eu vou apresentar aqui os resultados em termos de correlações, uma vez que são estes os resultados que se utilizam para posteriormente derivar as definições para o equipamento, para que possamos utilizá-lo para classificar diretamente as peças de madeira de criptoméria. A maior correlação que nós aqui obtivemos, como podem ver, foi entre o modo de elasticidade dinâmico e o modo de elasticidade estático, à volta dos 0,87, um ajustamento da reta de 0,87, que dá um coeficiente de correlação de 0,93. É consideravelmente alto, uma boa correlação, tendo em conta que os elementos apresentavam alguma variabilidade. E passando, não querendo aqui demorar mais, porque eu penso que a apresentação já está um pouco longa, só deixar aqui nota sobre as potenciais aplicações e utilizações da madeira de criptoméria. Com os resultados que nós obtivemos, irá ser submetido um relatório que aponta para uma combinação para a classificação de C14 rejeitado. Portanto, eu diria que a aplicação da madeira criptoméria para estruturas virar-se-á mais para aplicações estruturais de menor exigência. Nesse sentido, e fazendo aqui um pouco a ponto com as apresentações seguintes, acho importante referir que é uma boa opção considerar a criptoméria para conjugação com outras espécies ou com outros materiais, de forma a criar produtos estruturais em combinações. E também é também uma boa alternativa pensar na modificação das propriedades da criptoméria, que será uma das apresentações que iremos ver também mais à frente. Agradecer a vossa presença, peço desde já desculpa pelo tempo demorado dos ensaios, que foi efetivamente mais demorado que aquilo que seria desejável, e deixar qualquer dúvida ou qualquer questão que tenham, seja colocada agora no período de debate que se irá seguir. Agradeço então ao engenheiro André Marques pela sua apresentação, pela demonstração dos testes que nós iríamos ver se tivéssemos tido a oportunidade de realizar em workshop. Penso que foram elucidativos e interessantes e julgo que estaremos em condições de dar início ao período de debate. Eu vou pedir ao meu colega, o engenheiro António Almeida, que nos indique se existem algumas questões colocadas no chat e mesmo caso não existam, eu peço a todos os participantes, mais uma vez, que no chat existe a possibilidade de levantarem a mão caso queiram tomar a palavra e essa possibilidade pode-vos ser dada. Eu passo então a palavra ao engenheiro António, por favor. Boa tarde. Temos duas questões, ambas da parte da mesma entidade, da Alberto Jacob e Rui AS Pereira Unipessoal Limitada. Ele faz uma pergunta, ou eles fazem, que eu penso que o engenheiro André já deu algum toque, mas ele pergunta exatamente qual a secção da viga em ensaio. E depois também diz uma pergunta, que eu penso que será para a engenheira Marta Ventinhas, em que pergunta qual a origem da madeira usada no âmbito destes projetos. Vamos começar por aqui, que mais virão com a que está vestido. Engenheiro André. Respondendo a essa questão, relativamente à secção, nos dois ensaios que realizamos aqui, tanto destrutivos como não destrutivos, que foram as mesmas peças, a secção utilizada nas duas peças era de 80 mm por 160 mm, com um comprimento de 4,80 m, e deixar aqui também adicionar informação relativamente ao vão de ensaio, que não referi durante os ensaios, é cerca de 18 vezes a altura da peça, que neste caso correspondeu a 2,88 m. Relativamente à origem da madeira, se calhar, não sei se será... Mas só uma questão, engenheiro André. O engenheiro, durante a apresentação, explicou que era escolhida uma área que tivesse uma demonstração de uma possibilidade de maior fragilidade, certo? Se for para mim, eu peço desculpa, eu não ouvi a pergunta, podia que repetisse.
quando perguntam qual a zona que é usada, o Sr. Engenheiro deu a definição técnica, né, disse a altura ou a espessura, mas também explicou ainda há bocado que também eram as zonas que demonstrassem a probabilidade de uma maior fragilidade, certo? Sim, exatamente. Ou seja, a norma de ensaio, o que a norma diz é que a zona a ser ensaiada deve ser expectável que seja a pior zona. Porquê? Okay. Porque ao estar a ensaiar a pior zona, estamos sempre do lado da segurança. Vamos buscar os valores de resistência mais baixos. Agora, aquela zona que é expectável de ser a pior tem que estar dentro dos pontos de carga, inflexão pura. Agora, pode estar mais para a esquerda, mais para a direita, desde que virada para cima, virada para baixo. Isso aí já é uma coisa completamente aleatória, desde que a secção expectável esteja dentro daquela secção. Espero que tenha ficado satisfeito. Marta? Não? Peço desculpa. Relativamente à pergunta que me foi dirigida, a madeira que foi utilizada e enviada para o CERC para ser testada é toda ela oriunda da Ilha de São Miguel, ainda que nós tivéssemos intenção de enviar madeira oriunda de outras ilhas, o que acontece é que nós tínhamos que fornecer 60 metros cúbicos de madeira essa que tinha que estar seca a uma percentagem de 16%, e só na Ilha de São Miguel é que nós temos estufas que nos garantam a secar a madeira a este teor de umidade e para aquela quantidade. É esta a minha resposta. Muito obrigado. De momento não temos mais nenhuma questão, nem mais nenhum pedido de palavra. Portanto, Marta... Eu vou só reforçar que para fazerem as vossas questões podem levantar a mão no símbolo dos participantes. Existe nestes iconezinhos em baixo um símbolo circular que tem 3 reticências e sempre que queiram falar podem clicar na mão que se vos dá a palavra. Não sei se já todos sabiam, mas se não sabiam, ficaram a saber. Pronto. Eu penso então que não temos mais questões, também queremos reservar para os períodos de debate seguintes. E se assim for, eu sugiro que façamos agora o nosso intervalo, que estava... Há uma questão. Faça favor então, pois sim senhor. António. Luís, pode dar então a palavra à pessoa que está a querer falar? Sim, faço uma pergunta. As conclusões que fizeram nos testes, segundo percebi, seria que a madeira criptoméria seria boa para produtos estruturais pouco exigentes. O que é que significa isso? Vãos menores, até que dimensões? E também gostaria de saber quais são as dimensões das secções que recomendam, nomeadamente comparando uma viga de 20 por 20 versus 2 vigas similares, ou seja, o que é que acaba por ter melhor comportamento? Seccionar uma viga bruta de 20 cm por 20 ou ter 2 vigas de 12 por 20 paralelas entre si? Não sei se fiz-me entender. Eu penso que sim, eu penso que, não sei, engenheiro André, quer tentar responder à questão? Sim, eu quando... Já está. Eu quando falei em aplicações estruturais de menor exigência, isso vai depender das cargas, tanto das cargas aplicadas como efetivamente dos vãos. Nós com estes ensaios conseguimos à partida classificar como C14. Portanto, a aplicação de menor exigência quer dizer que nós com um C14 conseguimos fazer face às cargas aplicadas e às exigências regulamentares. Como é óbvio, irá haver situações em que isso eventualmente poderá não acontecer, ou teremos que efetivamente aumentar muito as dimensões das secções. Nem sempre isso é viável. Relativamente à questão que colocou de seccionar 2 vigas, isso aí vai depender um pouco da aplicação para aplicação, mas
Se você me diz que tem uma de 20 por 20 e depois coloca duas de 12 por 20, se não estou em erro, se foi isso que me disse, só aí, à partida, colocar as duas 12 por 20, temos uma maior área a resistir, portanto, à partida seria uma situação um pouco mais vantajosa. Temos mais uma questão. Não sei se, Desculpe, Sr. Gero, não sei interromper. não sei se respondi efetivamente à questão ou se... Sim, o nosso participante diz que sim. Muito obrigado, Adonis. Temos mais uma questão, apresentada por Adalberto e Gerardo, promotora, e pergunta se há algum estudo em curso ou já terminado em relação à suscetibilidade relativa à degradação por insetos, térmitas, ou se há algum produto ou estratégia de prevenção indicado para a exportação. É uma pergunta, se calhar, ultrapassa o painel, mas eu não sei se a engenheira Marta quer comentar. Existe um estudo, sim, feito relativamente à primeira parte e está incluído num dos relatórios que estão disponíveis na página onde está alojado o site. É uma questão de consultar. Eu pedi ao António que fizesse circular pelo chat o link da página e no relatório que foi feito eu penso que poderá lá estar a resposta. Relativamente à segunda parte da questão do produto em específico, eu desconheço, não sei se alguém de algum dos oradores conhece e sabe a resposta. Eu peço desculpa não poder a questão, mas tivemos aqui um problema e eu não consegui de todo ouvir a pergunta. Eu repito sem problema. Só um instantinho. Portanto, da empresa de Alberto e Gerardo, promotora, perguntava se há algum estudo em curso ou já terminado em relação à suscetibilidade relativa à degradação por insetos, térmitas, ou se há algum produto ou estratégia de prevenção indicado para a exportação. Peço desculpa que eu ouvi muito baixo, se não se importar. Não, engenheiro André, também a pergunta, eu também percebi mal a pergunta. Eu penso que eu desconheço, não conheço se existe ou não, peço desculpa, a resposta é esta. Não sei se alguém no auditório, o engenheiro Saporiti, se conhece. Não, a resposta à primeira parte foi dada pela Marta, ou seja, houve um estudo anterior em que, da parte do laboratório, portanto, da parte da minha colega, a doutora Lina Nunes, portanto, foram efetuados estudos sobre suscetibilidade ao ataque por térmitas. Esse estudo está publicado e no chat o Tosé já colocou lá o endereço onde podem consultar esses relatórios e, portanto, aí encontrar a resposta à pergunta. Mas não foi bem o âmbito deste projeto. Portanto, esse projeto já partiu do anterior. O anterior estudou a suscetibilidade da madeira de criptoméria a fungos, penso eu, e a térmitas, e, portanto, está publicado. Muito obrigado. Sim, o nosso participante já deu reconhecimento que recebeu o endereço e agradecemos a sua participação. Penso que, de momento, se não temos mais questões... Temos aqui a Lina Nunes que ajudou nas respostas. Boa, engenheira Lina. Engenheira Lina, que diz que já foram efetuados estudos que estão publicados e também sobre a utilização de alguns tratamentos e não existe uma proposta única de estratégia de prevenção. Muito obrigado. Pronto. Forneceu o link. Aconselho que consultem então a página do projeto porque estão lá relatórios com resultados muito interessantes. E então, se não temos então mais questões... Temos mais uma questão, a engenheira Conceição Rodrigues, uma das mentoras deste projeto. Eu peço que deem voz e a imagem à engenheira Conceição, se faz favor. Força. Exatamente, eu ia responder que a Lina Nunes tinha já tinha algumas publicações, portanto já há alguns resultados e que estão publicados por ela, portanto, e pelo grupo dela, trabalho, e pela Universidade dos Açores, e que, entretanto, em termos de estratégia para exportação não conheço nenhuma, a não ser as regras comuns que se aplicam
quando da exportação de madeira, que tem que ser portanto, para fora da União Europeia ou mesmo dentro da União Europeia, desde que esteja em situação de doença ou de alguma contaminação, ou mesmo sem contaminação, quando é para países terceiros da União Europeia, que tem que ser com um tratamento térmico ou então com um tratamento químico. Portanto, são as únicas estratégias que eu identifico neste momento em termos de exportação. De qualquer maneira, sei que há trabalhos a serem desenvolvidos, quer pela engenheira Lina Nunes, quer pela Universidade dos Açores, quer pela pela Faculdade de Ciências, que toda a gente está a fazer um esforço bastante razoável e, se não mesmo grande, para tentar combater as térmitas com alguns produtos naturais que neste momento surgiram e que estão a ser identificados. Esperemos que isto dê algum resultado para poderem ser depois publicados esses resultados e a informação ser correta. Neste momento será prematuro passar essa informação. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Conceição. Só para quem nos está a acompanhar e pode não conhecer, a Engenheira Conceição era então administradora executiva da Azorina e esteve na gênese de todos os projetos que têm a ver com a floresta, a madeira perdão, e óleos essenciais nos quais a Azorina participou. Muito obrigado, Engenheira Conceição. Temos mais uma questão de João Rebelo Costa e ele pergunta se nos testes estruturais se foram feitos testes com madeira queimada superficialmente, Sujiban. Senhor Engenheiro André. Respondendo a essa questão, aparentemente não. Esta madeira, nenhuma delas era, nenhuma madeira que nós aqui temos era queimada, é tudo madeira de abate normal de árvores. Mas penso que, se eu estiver enganado, alguém me há de corrigir. Não está, não. Não existia madeira nessas condições, não. Está certa, a resposta é essa. Muito bem. Penso... Não, há mais uma, outra vez. O Sr. João Rebelo Costa pede a palavra, se alguém quiser fazer o favor de ligar o som e a imagem. Posso retificar a minha pergunta. Não é a madeira queimada da origem da floresta, mas sim a posteriori, usar a técnica japonesa Sugiban para queimar a madeira para melhor tratamento. Eu penso que isso foi entendido, mas vou deixar a engenheira Marta verificar. Foi entendido, sim, eu entendi a sua questão, mas no âmbito deste projeto não foi usada madeira nessas condições, não. Quem sabe no próximo. Muito obrigado. Uma questão de António Homem, em que pergunta se existem alguns testes utilizando o sistema CLT. Engenheiro André, se faz favor. Eu aqui vou responder sem ter todo o conhecimento de causa, mas do nosso conhecimento penso que não. Existem alguns que irão ser apresentados mais à frente em produtos lamelados, colados, mas ainda não em CLT. E isto é o meu conhecimento. Portanto, se alguém tiver conhecimento de tais ensaios, certamente irá referi-los mais à frente, mas no momento penso que não. Já agora, só para intervir aí nessa discussão do CLT, quando o projeto foi discutido, ainda com a engenheira Conceição, houve algumas conversas em termos de propostas para incluir o CLT, um sistema CLT, digamos assim. E na altura foi decidido não incluir este sistema. Portanto, isso foi uma decisão, pronto, mais do lado da Azorina até, mas pronto, mas o projeto já era muito abrangente e, portanto, foi considerado que o CLT ficaria de fora. Muito obrigado, Sr. Professor. A engenheira Conceição pediu a palavra outra vez. Agradeci ao som. Conceição Rodrigues, exatamente, já está.
E assim, eu tenho conhecimento, houve uma empresa nacional e com associados estrangeiros, austríacos, que estiveram na gênese de um projeto para a instalação de fabrico de CLT para casas pré-fabricadas aqui nos Açores, e sei que fizeram testes, sendo que os resultados dos testes não foram publicados, uma vez que eram sigilosos no âmbito do projeto deles. Sei que já há testes que foram feitos na Eslovénia, com madeira de criptoméria. Aparentemente os resultados correram bastante bem. Portanto, não posso dar informação porque não tive acesso a esses resultados, apenas sei que esta entidade pretendia avançar com o projeto, depois as coisas complicaram-se por outras razões e não avançou. Mas que estavam as condições reunidas em termos de qualidade de madeira para a produção de CLT. Muito obrigado, Conceição. Marta, de momento não temos mais nenhuma questão. Eu resta-me agradecer as questões colocadas e as respostas dadas, nomeadamente à engenheira Conceição, que embora não fazendo parte da Userina, continua sempre disponível e sempre atenta a participar. Muito obrigada pela sua participação.